Achei que a maioria das pessoas iriam me julgar, me tirar de chacota, assim que eu colocasse meu rosto na internet. E aconteceu algo totalmente diferente. E hoje eu vou contar pra vocês como o meu medo de aparecer me atrapalhou durante 4 anos. Pra quem não me conhece, eu sou o Carlos, tenho 24 anos e estou documentando minha jornada aqui no YouTube e também no Instagram, né? Minha jornada do zero, onde eu vou sair desse tal ponto do zero e até o sucesso. Preciso comentar isso com vocês porque é algo que me atrapalhou e pode estar atrapalhando você nesse exato momento. E tenho certeza que se você já venceu na vida, alguma coisa do tipo, você já passou por isso. Eu tô aqui com o roteiro do vídeo, espero que vocês não se importem se em algum momento eu acabar olhando para baixo, porque eu não gosto assim muito de decorar, né? Então, eu só anotei os pontos importantes. Sabe aquela pessoa que você conhece que tem muita vergonha, então trava quando vê alguém chegando perto, tipo assim, não consegue desenvolver determinado assunto. Essa pessoa era eu. Só que além disso, eu ainda pensava demais. Então, tipo assim, era algo que me travava muito, era pensar demais e medo em si de aparecer. Esse pensar demais que eu falo é simplesmente, são duas coisas. É você pensar demais no que pode acontecer em relação a isso e pensar demais em criação de projetos, ideias e tudo mais. Eu passava muito, mas muito tempo pensando e me consumindo aquilo, né, meus pensamentos consumindo aquela ideia de que era assim, que ia fazer assado e acabava que não saía do papel, né? Não saía nem daqui, nem pro papel, pra você ter noção. Isso aqui pra mim já é uma vitória. Isso aqui atrás já é outra. Porque antes eu tinha as ideias, mas não escrevia. Outra coisa era criar, tipo, essas ideias, ter essas ideias malucas que eu tinha, ideias boas até, e não comentar com ninguém, não aparecer para colher feedback e tudo mais. O primeiro contato com o mercado digital foi através de cortes de vídeo em 2023 com vídeos do Pablo Marçal. Eu consegui criar um Instagram do zero e fui postando os cortes ali. E em 3 meses eu monetizei o Instagram, coisa assim que tipo, você só monetiza caso você tenha um infoproduto ou algum tipo de serviço para você poder monetizar, porque lá não monetiza por visualização. E junto com o meu primeiro contato com o mercado digital, que foi com cortes de vídeo, o meu primeiro resultado, né, digamos, de venda, foi também com cortes de vídeo. Eu consegui, depois de 3, 4 meses que a página ali já estava andando, eu consegui criar um infoproduto, que era um pack assim de tipo 8, 10 e-books, que era relacionado a desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, que tinha todo esse vínculo com o conteúdo que o Pablo trazia, né, que era um negócio mais motivacional. Então, através dos vídeos, dos Reels lá, eu conseguiria vender através dos comentários, né, com automação, esse tipo de coisa. E minha primeira venda surgiu daí. E te falar que foi uma sensação muito boa de poder acordar escutando o barulhinho da venda, lá, aquele tim, meu, muito bom. E sinto falta disso, tá? Posso te falar que sinto muita falta disso. Não pelo fato de, tipo, o dinheiro ali, não. Pelo fato de ter travado, sabe? Eu passei muito tempo aí longe desse mercado. Esse meu perfil que eu tenho lá no Instagram, ele era essa página de cortes. E com o tempo, depois de já ter vendido para outra pessoa, recuperado com menos seguidor, hoje, é uma página que hoje ela é minha, mas teve todo um processo. Inclusive, teve momentos nesse Instagram que eu estava bem em relação à minha vida pessoal e também a minha vida ali no digital. Como é que eu posso te falar isso? Eu tive um carro e eu criava conteúdo através desse carro. Eu pegava para sair na rodovia, às vezes à noite, tipo assim, tipo, saía para desestressar a cabeça, acabava postando stories, um reels, e às vezes até fazia uma costura ou outra ali rapidinho e postava como conteúdo. Postava tipo eu mesmo gravando aqui na Mó Paz, sabe, tipo tranquilo, e postava lá com alguma frase e a galera gostava bastante. E naquela época ali eu tava, digamos que no meu auge. Foi o auge que eu peguei, tipo, até para viajar, eu fui pro Paraná, né, depois que eu consegui um dinheirinho, trabalhando com carro e tudo mais. Só que depois de um tempo eu cometi uma burrice. Uma burrice na qual me custou o meu carro e, querendo ou não, o meu estado hoje de vida. Sabe aquele ditado, o bonzinho sempre se ferra? É isso, basicamente. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas vamos colocar assim, você ajuda uma pessoa meio que esperando que quando você estiver numa fase ruim, essa pessoa também te ajude. E isso não aconteceu. Foi aonde eu quebrei a cara
e atrasei, tipo, 3 parcelas do carro. Tava pra vencer a terceira. O banco ligando, aquela encheção de saco. Eu falei, meu, vou devolver o carro. Porque eu não vou, sabe, ficar... Eu não vou me matar de trabalhar, capaz de né, criar um acidente, alguma coisa do tipo, pra tentar pagar o carro e correr o risco de nem pagar. Então eu preferi devolver e evitar essa dor de cabeça, essa preocupação a mais, né, porque eu já estava até emagrecendo em relação a esse problema. Depois que eu fiquei sem o carro, eu falei, cara, agora ferrou. Porque como é que eu vou aparecer para os meus seguidores, né? Assim, tipo, gente que não dava nem muito, tipo, não dava nem muita ideia do que eu tava fazendo, só acompanhava ali e tal, a criação de conteúdo. Como é que eu vou aparecer para os meus seguidores agora, sem carro e num estado, tipo assim, de vida que não tá legal? Isso me pegou bastante, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas. Porque o pessoal tava me acompanhando, eu tava bem, saca? Eu tava bem, e aí do nada, pum, eu recebi aquele baque, caramba, eu tô sem carro e tal, eu vou postar o quê? Né, se o carro era a ferramenta que eu usava para criar conteúdo, o que eu vou fazer agora? E depois que eu fiquei sem o carro, eu passei um bom tempo, assim, estagnado, sem saber o que fazer para poder postar e até mesmo criar no digital. Falei, cara, agora ferrou. Só que aí veio essa onda de SaaS, tal, um monte de coisa. Eu falei, meu, eu tenho muita ideia boa, eu vou tentar criar algo. E durante um ano, o ano de 2025, eu criei um site. Um site que, tanto que se você pesquisar, você vai achar no YouTube ou no Google. Porém, tipo, é um site que tá lá e eu nem uso, nem, sabe, não trabalho mais na atualização, nem mais nada. Eu vou tentar explicar de forma simples para você entender o que o site fazia mais ou menos. Vamos supor que você está vendendo um caderno. Aí você pega esse caderno, olha os detalhes dele e cria uma conversa interativa estilo WhatsApp, né? Como se você estivesse vendendo para um cliente que está ali nas mensagens contigo, né? Tá ali conversando no atendimento. Aí tipo assim, você manda, esse caderno aqui ele tem 80 folhas, ele tem capa dura e ele tá R$ 80, né? Aí você pode colocar lá, assim, dois botões, ou então continuar falando sobre os detalhes. Mas só para você ter uma noção, tipo assim, vamos colocar dois botões. Aí o primeiro botão você coloca, quero saber mais detalhes, ou então quero comprar logo. Se a pessoa clica nesse quero saber mais detalhes, aí você fala, esse caderno tem as linhas azuis, tem lugar para você marcar a data, saca? Então, tipo assim, e aí no final você conseguiria vender um produto, né? Colocava ali um link de infoproduto, alguma coisa, a pessoa ia lá, clicava e comprava. Eu posso afirmar que seria basicamente uma página de vendas que conversa e converte, tá? Mas isso aí eu acabei deixando pra lá, até porque fiquei sem tempo e um monte de coisa. Foi um projeto que talvez se eu tivesse continuado, e talvez eu continue ou não, pode ser promissor, então até me gerar uma renda aí no digital. Mas vamos voltar aqui pro que, pro que importa. Eu evitava gravar. Durante o processo da criação desse SaaS, para você ver como é que conecta as coisas, eu poderia basicamente ter gravado, como eu estou fazendo aqui agora, a minha jornada do zero ao sucesso, aqui no mercado digital, até construir minha primeira renda, e eu não fiz isso, pelo medo de ser julgado pelas pessoas, o que as pessoas, os conhecidos iriam dizer, né? Se eu tivesse, nossa, velho, foi muito medo que eu tive. Eu tive medo das pessoas copiarem, roubarem a minha ideia e criar algo, porque eu não tinha isso aqui para poder registrar marca e tudo mais. Se a pessoa enxergasse na minha ideia, do meu site, assim, que tem valor grande, a pessoa ia tentar reformular o que o meu site fazia, só que com outra cara e, entendeu? E iria roubar a ideia. E foi onde eu acabei nem documentando por conta disso também, e também o medo de ser julgado. Tipo assim, o cara tá querendo construir alguma coisa, não sabe programação, não sabe nada. E isso me travou muito, 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 muito. Tanto que quando eu terminei o site, depois de basicamente um ano, eu lancei o site. Assim, tipo, lancei, eu publiquei. Porque eu não fiz nenhum tipo de lançamento, não usei nenhuma estratégia de marketing, nem nada não. Só publiquei e comecei a postar no Instagram em relação a isso. Deu alguma coisa? Não, né? Tive comentários assim, tipo, mano, legal a ideia boa, vai pra cima e tal, que vai dar certo. Só. Não teve nenhum interesse em compra, nem assinatura ali, pagar e tal, para poder usar. Até porque várias pessoas acabaram comparando com outros tipos de site. E assim, concorrente a gente sabe que tem, né? Tem concorrente, tanto você vê uma adega no skin, outra em outra e assim por diante. Mas
são esses pontos que estavam me travando, né? Eu criava coisas sem aparecer, evitava gravar, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e confesso para vocês, do fundo do meu coração, que isso aqui está sendo difícil. Por mais que esteja com um pouco de sorriso aqui no rosto, está sendo difícil, porque é igual tipo, o que aconteceu aqui agora. Não tem nada acontecendo aqui no notebook, mas eu olhei por conta do nervosismo e eu, sei lá, acho que é um tipo de vergonha de mim mesmo, sabe? É um negócio muito doido. Mas eu tô trabalhando nisso, né? Tanto que eu tô aqui justamente criando conteúdo para evitar isso, né? Já tô resolvendo esse problema. E a busca pela perfeição. O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal fala sobre isso. No caso que é a perfeição. Esse tempo todo que eu fiquei produzindo, criando esse SaaS, eu buscava sempre a perfeição. Eu falei, não, vou melhorar isso, vou melhorar isso. Cara, eu nem sabia programação. Como é que eu coloquei na minha cabeça que eu conseguiria aprimorar algo a ponto, a ponto de ficar perfeito? Então, saca que só para você pegar a analogia de que tipo, é um tipo de coisa que você pega para fazer, né, aperfeiçoar, e no fundo, no fundo, no fundo, não faz sentido, né? Mas eu quis fazer. Eu fui lá, fui aperfeiçoando, fui melhorando, colocando implementação nova e quebrei a cara. Por conta que eu tava lá me dedicando corpo e alma no negócio que para as pessoas não fazia o menor sentido e nem tinha interesse. Então isso aí, cara, me quebrou demais. E depois de tudo isso eu aprendi que o medo de aparecer nem era basicamente o medo de aparecer. Era o meu medo de ser julgado quando eu aparecesse. Tipo assim, se eu botasse a cara, o que as pessoas iam falar de mim? Sabe, o que os conhecidos iam falar de mim? E foi isso que me travou. Porque, tipo, o pessoal do meu Instagram, lá do perfil, eles me viram numa etapa que eu tava bem e depois numa etapa que eu tava ali, sabe, no chão, largado. Eu falei, pô, velho, não vou postar isso e tal. O pessoal vai me zoar, vai cair seguidor, um monte de coisa. Eu falei, mano, e agora? Só que depois de um tempo, eu aprendi que isso é o que tava me travando. Sabe, esse medo de ser julgado. O medo de... Aquele negócio de você dar importância porque o pessoal vai dizer, cara, isso não faz isso, não. Eu abri mão de muita coisa para poder fazer o que eu estou fazendo nesse exato momento. Eu tive que tomar uma decisão, né, eu falei, meu, já que eu estou basicamente no fundo do poço, eu vou documentar minha jornada saindo do zero, eu vou documentar tudo e postar no YouTube, no Instagram, eu vou fazer o jogo virar com o que eu tenho hoje, do jeito que tá, e vamos com a mão na massa. Eu falei, cara, eu vou fazer isso. E assim que eu comecei sim, com o pé atrás. Eu falei, mano, isso vai dar muito errado, velho, as pessoas vão me julgar. Eu já tava pensando, falei, meu, se aparecer alguma coisa ali, algum conhecido já metendo louco, eu vou apagar e, sabe, sumir. Então, tipo, eu ia resolver o problema da forma errada. Eu recebi muito comentário positivo, ainda mais de gente que eu nem conheço, saca? Tipo, pessoas que eu conheço, eu posso contar duas, três que foi ali, curtiu, deu um comentário leve e vazou. Mas de gente que eu nem conheço, pessoas comentaram que era para mim parar, que não era para mim fazer isso, porque alguém tinha que me avisar onde é que eu ia chegar. Aí tava lá assim no final, sucesso. Tipo assim, cara, não faz isso, não vai atrás disso, porque se você continuar desse jeito, você vai chegar num lugar extraordinário, saca? Então esse é o tipo de comentário que eu tava recebendo. Inclusive, teve outros que disse que estão me usando de inspiração, que não é para mim desistir, que enquanto ele não começa a jornada dele, ele vai me usar de inspiração. Então, aqui tô eu, velho. Eu tô aqui botando a cara no jogo e fazendo a história mudar. E todo esse medo que eu tinha de ser julgado, esse medo que eu tinha de botar o rosto na internet, me travou por muito tempo. Eu resolvi mudar isso de uma vez por todas, documentando a minha jornada aqui, para poder, sabe, tipo, mudar esse estado de medo e, cara, fazer a parada acontecer. Eu percebi, né, durante esse tempo e até exato momento, que o meu medo era mais interno, né, era mais interno do que externo. Tipo assim, eu tinha muito medo aqui e que esse medo ele nem tava ali de fora ali ainda, né? Ele não tava ali fora na real. Era um medo muito mais interno do que externo. E que as pessoas elas estão ocupadas demais com seus próprios problemas. No meu caso, eu vi, né, gente conhecida que tipo só olhou, tal, caiu fora, não deixou nenhum comentário, nem comentário positivo, nem negativo. Comentário negativo, se eu falar para você que eu tive comentário negativo até agora, com quase 2 semanas, né, postando esse tipo de conteúdo, eu tô mentindo.
eu tive bastante comentário positivo, onde gente me apoiou, dizendo que tá me usando de inspiração, que não é para mim parar, gente falando que era para mim parar, que se eu continuasse desse jeito eu ia chegar no sucesso. Então, tipo assim, era um medo que eu tinha, e depois que eu vi a galera, tipo, seguindo, comentando ali, curtindo a parada, eu falei, mano, onde que eu tava esse tempo todo? Por que que eu não fiz isso antes, velho? Tenho fé e acredito que isso aqui não tá sendo à toa. Eu ter regredido esse tanto, tipo, sabe, ter raspado assim no chão, sabe? Imagina um avião. Imagina um avião, tipo, que vem assim para pousar, ele tem que arremeter, só que ele tá sem o trem de pouso. E a arremetida é tão forte que ele tem que sabe, tipo, ele está raspando assim a barriga no chão. Foi basicamente isso que eu fiz. Eu tô usando isso aqui agora como um trampolim, né? Tipo, eu tô usando como o recomeço. Então, documentando tudo isso. Eu basicamente raspei assim no fundo do poço e tô subindo de volta. Cara, muito bom saber que as pessoas, né, não, ainda existem pessoas boas que vão estar ali para te motivar, para te apoiar a fazer o que você pretende fazer e vai estar ali contigo, sabe, tipo, te acompanhando. Sabe, eu quero agradecer muito de coração essas pessoas que me apoiaram, que comentaram, que deram o feedback, de coração mesmo, acendeu uma chama assim que deu pra, sabe, sentir que você é uma pessoa especial, que você sim pode, que você tem potencial para poder fazer a vida de outras pessoas mudarem. E depois de tudo isso, a gente fecha esse vídeo com a reflexão de que o problema nem era realmente aparecer, era de ser julgado pelo que as pessoas iam ou ia deixar de comentar sobre minha vida, o que eu deixava ou não de fazer. Já que você assistiu até aqui, eu quero te fazer o convite para acompanhar essa jornada do zero ao sucesso e ficar de olho já no próximo episódio. Valeu? Então é isso, fico com esse vídeo, reflita bastante e venha comigo para essa nova jornada.